Ministros do TSE divergem sobre o uso dos depoimentos da Odebrecht no processo. Michel Temer passa amanhã no Palácio do Planalto sem agenda pública. E a oposição questiona as diferentes versões do presidente para o uso de um avião do empresário Joesley Batista. A Petrobras acusa a JF de violar uma cláusula anticorrupção e cancela o contrato de fornecimento de gás para uma termoelétrica do grupo. Suspeita em Furnas, a Polícia do Rio faz buscas na sede da empresa para investigar corrupção na compra de uma hidrelétrica. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, é um dos envolvidos. Em São Paulo, a venda de videogames com notas fiscais frias entra na mira da Receita. Ventos de até 100 km por hora provocam destruição no sul do Brasil. Tensão política nos Estados Unidos. O ex-diretor do FBI presta depoimento para dizer se Donald Trump o pressionou a abandonar uma investigação. Os britânicos vão às urnas em eleições que vão decidir quem vai comandar o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. O Jornal Hoje está começando agora. O Tribunal Superior Eleitoral entra no terceiro dia do julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer na campanha de 2014. Durante toda a manhã, os ministros discutiram se os depoimentos dos delatores da Odebrecht podem ou não fazer parte, serem usados nesse processo. A repórter Flávia Alvarenga está no TSE em Brasília e vai trazer as informações para a gente. Ela está acompanhando tudo. Flávia, tudo bem com você? Muito boa tarde. Oi, Evaristo, boa tarde a todos, tudo bem? O julgamento hoje recomeçou às 9h20 da manhã e a expectativa era que os ministros já entrassem e apreciassem o mérito da ação. Primeiro teria a leitura do voto do ministro Herman Benjamin, que é o relator. Mas os ministros começaram esse julgamento hoje com a apreciação de uma última preliminar, que é um questionamento feito pela defesa. Preliminar essa que seria apreciada já junto com o mérito dessa ação. Ou seja, o julgamento foi retomado, portanto, com a discussão sobre o que pode ou não, quais depoimentos ou provas podem ou não estar incluídas nessa ação. As defesas das partes, tanto os advogados da ex-presidente Dilma Rousseff como os advogados do presidente Michel Temer, questionam a inclusão de depoimentos dos marqueteiros Mônica Moura e João Santana e também dos delatores da Odebrecht. O ministro relator, Herman Benjamin, ele rejeitou todas essas preliminares. Mas no voto hoje dessa última preliminar, alguns ministros tiveram divergências, foram divergentes a essa posição do ministro relator. E, portanto, o debate ficou sobre até onde vai o poder do juiz de decidir o que entra ou não numa ação, quem deve ser ouvido por ele como testemunha e se fatos novos que aconteceram depois da ação podem ou não estar incluídos no processo, ou seja, se pode ou não ter uma limitação. Os advogados, eles querem tirar do processo, tirar dessa ação, esses depoimentos que foram prestados ao ministro relator Herman Benjamin. Eles alegam que isso não estava na petição inicial. Mas o ministro relator, ele disse que pode sim, porque já existe uma decisão do próprio tribunal que diz que o uso desses fatos é legal. Até agora o julgamento está nessa fase das preliminares e hoje houve intervenções dos advogados do presidente Michel Temer, que pediram a palavra por 4 vezes. Vamos ver como foi amanhã do julgamento de Gioconda Brasil. A polêmica era esperada e veio já na abertura do terceiro dia de julgamento. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral se concentraram na discussão de um ponto central para o resultado da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Quais provas deveriam ser consideradas no processo? O depoimento de delatores da Odebrecht. O ministro Luiz Fux foi direto ao defender que a Odebrecht deveria ser considerada como parte do processo. Segundo o ministro, o juiz precisa atentar para a realidade política e considerar todos os fatos que estejam relacionados ao julgamento, mesmo que tenham ocorrido depois da ação, como os depoimentos dos executivos da construtora. Nós não podemos ser obstados da oportunidade, nesse momento, de passar limpo imediatamente esses fatos que, no meu modo de ver, são gravíssimos e que contaminaram. O ministro Gilmar deixou isso bem claro,
contaminaram o processo eleitoral pelas chagas da corrupção. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, entrou no debate para dizer que nunca defendeu a ampliação de provas na ação. Os fatos eram insuficientes, para abrir o processo, para instaurar a ação. Isto que eu disse. Eu tinha ficado adstrito ao pedido e ao fundamento. Petrobras, propina. Que era em discussão. Então, não se trata de que eu expandi o objeto. Fux retrucou. É um artigo que é uma norma improcedendo dirigida ao juiz. Senhor juiz, quando o senhor for julgar, o senhor observe a realidade prática. Não pode julgar sem atentar para a realidade política que vivemos hoje. Não podemos. Perfeito. Aqui não é tribunal, nós somos uma corte. A avestruz é que enfia a cabeça no chão. O ministro Napoleão Nunes Maia discordou da possibilidade de usar a delação, com o argumento de que existe um prazo legal para que novos fatos sejam acrescentados à ação. Essa ação tem que ser concluída no prazo de 1 ano. Eu penso que isto, a meu ver, professor Luiz Fux, eu penso que isto é um freio à expansividade da investigação. Porque tudo tem que ser concluído dentro de 1 ano. E se não for concluído dentro de 1 ano? Nenhum efeito? Penso que tem um efeito. O efeito é proteger o mandato. O procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, que é favorável à cassação da chapa, fez um diagnóstico sobre o impasse. A petição inicial apontou a existência de um tumor. Agradeço. A ecografia apontou a existência de um câncer. E a cirurgia abdominal demonstrou que, na realidade, o quadro é de metástase. O relator Herman Benjamin chamou a atenção para o fato de os ministros estarem discutindo o uso ou não das provas sem que ele tenha se manifestado a respeito do tema e criticou a tentativa de tirar as provas do processo. Qual é o resultado que se pretende aqui? Com esta volta pela causa de pedir, análise superficial da petição inicial, vendo apenas aquilo que interessa, fazendo uma leitura que não confere com o que está nos acórdãos ou nas decisões deste tribunal, inclusive sobre o prosseguimento da ação. A razão é uma só, é arrancar toda a prova relativa a Odebrecht. Esse ponto é fundamental para o processo na visão do relator. A avaliação de Herman Benjamin é que se a delação da Odebrecht não for considerada, o tribunal vai ignorar elementos importantes para o conjunto da ação das irregularidades. Ele diz que tudo foi feito com base no entendimento do próprio tribunal, que autoriza a avaliação de fatos que estejam relacionados ao processo. Quem quiser rasgar a decisão deste tribunal que determinou, e aqui ninguém quer, mas quem quiser rasgar, o faça sozinho esta decisão do tribunal que determinou a investigação. Então, o que eu pedi apenas é que o ministro Napoleão, o ministro Adimar e o ministro Tarcísio concluam de forma objetiva as suas manifestações, dizendo claramente para todos: a Odebrecht podia ser investigada ou não podia? Ministro Admar Gonzaga, indicado para o TSE pelo presidente Michel Temer, também se manifestou, no sentido de que é preciso colocar um freio na inclusão de provas. Meu voto, portanto, ainda que utilize o artigo 493, se limitará a recebimento de doações oficiais de empresas contratadas pela Petrobras. A parte chamada fase Odebrecht se refere a revelações relacionadas à Caixa 2. A Caixa 2. Aqui nós estamos no processo mais importante da história do TSE para examinar Caixa 1, mas não Caixa 2. Invertendo a ordem absoluta de toda a nossa história. Aqui nós sempre examinamos Caixa 2. Ministro. Caixa 1, como o ministro Gilmar diz,
se transformou numa grande lavanderia a mais sofisticada possível. A defesa de Dilma e Temer contestaram numa preliminar a inclusão da Odebrecht. Foram 2 horas de debate sem uma conclusão. Tarcísio Vieira, também indicado por Michel Temer para o TSE, decidiu ler o voto dele sobre a preliminar. Afirmou que não iria considerar a delação da Odebrecht como prova. Orientação pessoal, eu não levarei em consideração nenhuma prova produzida nessa fase Odebrecht para frente. Não, a minha pergunta é se Vossa Excelência exclui a Odebrecht. Sim. O ministro Herman Benjamin justificou incluir a Odebrecht na ação e apresentou 2 depoimentos de ex-diretores da Petrobras. Entre eles, o depoimento de Paulo Roberto Costa, que foi dado a ele aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Paulo Roberto Costa disse que o percentual das propinas era combinado com as empreiteiras, entre elas a Odebrecht. Aqui é uma testemunha citada na petição inicial, que foi chave nos debates longos, travados por ocasião do agravo regimental, e que foi chave no voto do eminente relator, que eu estou seguindo à risca, e do próprio acórdão, que diz que a Odebrecht era a chefe dos ataques à Petrobras. A Odebrecht era a matriarca da manada de elefantes que transformou a Petrobras numa savana africana para reprodução e rapinagem. É isso. Está dito por testemunha listada na petição inicial e mencionada várias vezes no acórdão que orientou o meu trabalho. A gente continua em Brasília, agora com a Délis Ortiz, que tem informações sobre onde e com quem o presidente Michel Temer acompanhou esse julgamento do TSE, esse 3º dia de julgamento. Délis, tudo bem com você? Muito boa tarde. Tudo bem, Evaristo? Boa tarde a todos. Em dia de julgamento, o dia todo, a agenda do presidente só registra despachos internos. Até gravações que estavam programadas para canais oficiais do governo foram suspensas. Temer chegou ao Palácio por volta das 9 horas e o movimento seguiu o ritmo que já vai virando rotina. Os ministros do Planalto foram chamados ao gabinete presidencial e eles se revezam ao lado de Michel Temer, que assiste pela TV a transmissão do julgamento. Mas essa é apenas uma das batalhas jurídicas que Temer enfrenta. É que se estão todos preocupados mesmo é com o Supremo Tribunal Federal, onde está um inquérito sobre as delações da JBS que envolvem o presidente. É que se essa denúncia for apresentada, quem autoriza ou não a abertura do processo é a Câmara. Temer precisa de, no mínimo, 172 votos para que a denúncia seja rejeitada, impedindo assim que o presidente seja julgado pelo Supremo. Evaristo. Muito obrigado, Délis, pelas suas informações e uma boa tarde. O uso do avião da JBS por Michel Temer, quando era vice-presidente, ainda repercute no Congresso Nacional. A reportagem é de Zileide Silva. O senador Romero Jucá, líder do governo no Senado, minimizou hoje a viagem do presidente Michel Temer e família no avião do empresário Joesley Batista. O presidente pegou uma carona no avião, como diversas autoridades pegam carona em avião. Não vejo nenhum tipo de problema, a não ser um alarde político por conta do momento. Mas esse é um assunto que considero menor diante dos problemas que o país está vivendo. Até agora, o Palácio do Planalto já divulgou 2 versões para a viagem. Assim que veio a público a informação de que em 2011 Michel Temer e família tinham viajado no avião de Joesley Batista, a presidência negou. Disse em nota que o então vice-presidente não foi a Comandatuba, na Bahia, em janeiro, mas em abril para um evento e num avião da FAB.
Menos de 24 horas depois, também em nota, uma segunda versão, confirmando que Michel Temer tinha usado uma aeronave particular para levar sua família de São Paulo a Comandatuba no dia 12 de janeiro, que a família retornou a São Paulo no dia 14 de janeiro, usando o mesmo meio de transporte, e que o vice-presidente não sabia a quem pertencia a aeronave e não fez pagamento pelo serviço. E a cada nova informação, um novo desmentido. Apesar de o Palácio do Planalto ter dito que o presidente não sabia de quem era o avião, quem teve acesso à investigação revelou que o empresário Joesley Batista disse que recebeu uma ligação do presidente agradecendo as flores dadas à mulher dele, Marcela, momentos antes da viagem de volta a São Paulo. Hoje, a assessoria do presidente negou esse telefonema. Para a oposição, é muita versão. Um presidente não pode estar se desmentindo a cada passo, ao sabor das pressões e, sobretudo, ao tentar esconder uma relação promíscua, agrava a sua situação de descrédito diante da nação. A Petrobras cancelou o contrato de fornecimento de gás para uma termoelétrica do grupo JIF. A justificativa é a violação de uma cláusula anticorrupção. É o que a gente vai ver na reportagem da Renata Capucci, do Rio de Janeiro. A Petrobras cancelou o contrato de fornecimento de gás natural usando como justificativa violação de cláusula contratual que está na legislação anticorrupção. Em nota, a empresa explicou que o contrato com a Âmbar, que é dona da termoelétrica, foi feito em abril deste ano e estabelece a seguinte cláusula. A Âmbar declarou que não houve pagamento ou oferecimento de qualquer vantagem indevida a qualquer autoridade pública. Mas a Petrobras tomou conhecimento das gravações de delações premiadas de executivos do grupo JIF de que cometeram atos que violam a legislação anticorrupção. Pelo contrato, a Petrobras forneceria gás para a termoelétrica Mário Covas, em Cuiabá, que pertence ao grupo JIF. A Petrobras não aceitou o pedido da Âmbar, que queria comprar o gás pelo mesmo preço que o produto é importado da Bolívia. Alegou que o valor estaria abaixo das condições de preço da companhia. Esse contrato foi citado em depoimento pelo delator Ricardo Saldi, que faz parte do grupo JIF. Saldi afirmou que se reuniu em abril deste ano com o ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, que agora está preso, para discutir o pagamento semanal de propina para Rocha Loures e Temer por 25 anos, como retribuição por uma decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, sobre o preço do gás boliviano. Você vai ter R$500 mil por semana da propina sua e do Michel Temer. Mas então vamos fazer isso para 25 anos. Tem como fazer um contrato para 25 anos? Ele falou, não, 25 anos eu já estou estudando, vamos fazer para 30 anos. Ele falou. Ele falou. Eu peguei e falei, pô, isso aí é uma aposentadoria para o Michel. É uma aposentadoria para você e para ele. Eu queria deixar só uma consideração seguinte. O Rodrigo Rocha Loures, ele na verdade é o mensageiro desse dinheiro só. Esse dinheiro foi combinado entre nós com o Michel Temer. A decisão do CAD acabou não saindo. Mas o que seria a primeira parcela da propina de R$500 mil estaria na mala apreendida com Rocha Loures. Além do cancelamento do contrato, a Petrobras pede uma indenização de R$70 milhões. Esse valor é referente ao prazo que ainda resta do contrato, que acabaria em 31 de dezembro deste ano. Por nota, o CAD informou que o processo em que a empresa do grupo JIF pede que o Conselho obrigue a Petrobras a mudar as condições de venda de gás ainda está em processo de instrução e que não houve até agora qualquer parecer ou decisão a favor da empresa da JIF. Nós entramos em contato com a Âmbar, com o grupo JIF, mas não tivemos resposta. E num desdobramento da Lava Jato, a Polícia Civil do Rio fez hoje uma operação contra desvios em Furnas. A polícia apura se houve corrupção na compra de uma hidrelétrica que envolveria o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. Os policiais da Delegacia Fazendária saíram para cumprir 33 mandados de busca e apreensão na sede de Furnas, em outras empresas e residências no Rio e em São Paulo. Em delação premiada, o ex-senador Delcídio do Amaral, que era do PT e está sem partido, disse que a venda de ações da hidrelétrica Serra do Facão, em Goiás,
favoreceu financeiramente Eduardo Cunha, empresários e diretores de empresas. Em 2007, um grupo financeiro comprou ações da hidrelétrica por R$7 milhões. Meses depois, Furnas adquiriu o mesmo lote de ações por quase 11 vezes mais, R$80 milhões. De acordo com as investigações, Eduardo Cunha foi o relator de uma medida provisória que autorizou empresas ligadas à Eletrobras a serem acionistas majoritárias de hidrelétricas. Esse inquérito tramitava no Supremo Tribunal Federal, mas passou para a Justiça Estadual do Rio porque os envolvidos não têm foro privilegiado. Nós não conseguimos contato com a defesa de Eduardo Cunha. Em nota, Furnas informou que a empresa colabora com as investigações e identificação dos documentos solicitados pelos policiais e que é a principal interessada na elucidação dos fatos. Em São Paulo, a polícia e a Receita Estadual deflagraram a Operação Game Over, que investiga a venda de videogame com notas fiscais frias. A reportagem é de Renata Ribeiro. O Centro de Distribuição de Eletrônicos em Osasco, na Grande São Paulo, é a ponta de uma longa cadeia de comércio de videogames. E o que parecia um grande negócio que movimentou R$800 milhões em 2 anos, escondia uma grande fraude envolvendo 40 empresas, de acordo com a Secretaria da Fazenda. A investigação indica que a venda de consoles e acessórios dos jogos era feita com notas frias, com o objetivo de não pagar o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Não, no mínimo 250 milhões de imposto, né, sonegado, mais o possível montante de lavagem de dinheiro, que aí é a operação que vai detectar. Eram 8h30 da manhã quando os agentes e policiais civis chegaram aqui à sede desse centro de distribuição que serve 3 grandes redes varejistas do comércio eletrônico. Lá dentro, eles procuram livros de caixa, arquivos digitais, anotações de controles paralelos, documentos fiscais, tudo que possa servir como prova de fraude. E esse é só um dos pontos da operação, que acontece em outros 39 endereços da Grande São Paulo. O alvo são as grandes varejistas Submarino, Americanas e Shoptime, que compravam e revendiam os produtos eletrônicos. A empresa ela faz parte de está na cadeia da operação, ela pode ser uma real beneficiária do esquema fraudulento ou ela pode ser vítima. A empresa B2W, que representa as varejistas Submarino, Americanas e Shoptime, disse que está colaborando com as investigações, atendendo o pedido das autoridades. A Polícia do Rio vai investigar uma denúncia de omissão de socorro que pode ter causado a morte de um bebê. A reportagem é de Danilo Vieira. Breno tinha 1 ano e 7 meses e sofria de uma doença neurológica. Ontem, o menino começou a sentir fortes dores abdominais. Os pais ligaram correndo para o plano de saúde, a Unimed. Segundo a mãe, a ambulância chegou em meia hora, mas o atendimento não foi feito. Essas imagens de uma câmera de segurança do condomínio mostram a médica na ambulância. Ela rasga alguns papéis, gesticula e depois vai embora, sem sequer falar com os pais. Não sabemos o porquê a médica da ambulância, plantonista, que foi para levar o meu filho para a internação, não o atendeu. A médica trabalha para a empresa Cuidar, que faz as remoções para a Unimed. A Cuidar não retornou às nossas ligações para explicar o que aconteceu, nem para informar o nome da médica. Desde julho do ano passado, o Breno dependia de cuidados especiais em casa e só poderia ser levado para o hospital de ambulância, acompanhado por uma equipe médica. Mas como a primeira equipe foi embora, a mãe ligou desesperada pedindo uma nova equipe. Mas não deu tempo. O Breno morreu antes que o socorro chegasse. Os pais do bebê prestaram queixa na delegacia. Eu teria chegado no hospital, ele teria sido socorrido, ele teria feito os procedimentos que deveriam ser feitos e provavelmente estaria vivo agora. Juana espera o segundo filho. A família estava prestes a ficar completa. Agora está dilacerada. A gente lutou muito com o nosso filho, que é especial, e a gente vê que por um descaso de uma profissional que deveria ter atendido, né, na hora, a gente perdeu o nosso filho. Então, assim, isso é um sentimento de muita tristeza. A Unimed Rio informou que vai descredenciar o serviço prestado pela Cuidar e pretende processar a empresa por recusa de atendimento. A empresa Cuidar ainda não se manifestou nem informou o nome da médica que a gente viu na imagem. O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância e também vai apurar o caso.
A gente vai falar agora dos muitos estragos que os temporais estão fazendo na região sul do país. Na madrugada de hoje, ventos de até 100 km por hora destelharam casas em Santa Catarina. É sobre isso que a gente vai conversar agora com a Eliana Marques. Tudo bem, Eli? Tudo bem, Evaristo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Qual que é a previsão para a região sul? Pois é, ainda pode ventar forte no sul do Brasil hoje, tanto agora à tarde quanto à noite. A frente fria está passando, está associada a uma área de baixa pressão atmosférica, que também pode ser chamada de ciclone extratropical, por isso é que venta forte. E também tem muita chuva prevista, principalmente nessas áreas mais coloridas aqui no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná. Nesse momento chove forte ali na região de Pato Branco, também Cascavel, no Paraná. Em Santa Catarina, muitas casas ficaram destelhadas no oeste do estado hoje de madrugada e a enchente provocada pelos temporais já atingiu 24 mil pessoas. No Rio Grande do Sul foram confirmadas 2 mortes. Um jovem atingido por um raio na cidade de Liberato Salzano, no norte do estado, e uma mulher de 79 anos que morreu soterrada num deslizamento em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Também em Caxias do Sul, no distrito de Vila Oliva, 150 casas ficaram danificadas, 7 pessoas feridas. Esse ginásio aí completamente destruído e até mesmo um caminhão tombou. Em Gramado, mais casas destelhadas. Postes caíram na estrada que vai para Canela, está parcialmente interditada. Outras 3 rodovias da região têm bloqueios. E em Veranópolis, caiu granizo de madrugada. Vejam só o tamanho das pedras de gelo nas fotos enviadas pelo Valdemir Barbieri. Em Porto Alegre, os bombeiros também procuram uma pessoa que ficou soterrada. Parece um rio, mas levou uma casa. Na fronteira oeste, o Rio Uruguai voltou a subir. A Defesa Civil fez uma recontagem do número de pessoas fora de casa e esse número subiu muito. Agora, 10 mil pessoas em todo o Rio Grande do Sul, Evaristo. É muito estrago e em muitas cidades, né? Exatamente. Eu queria que você falasse agora, você estava falando do sul até agora, das outras regiões do Brasil. Qual que é a previsão do tempo? Também tem previsão de pancadas de chuva, por exemplo, no oeste do estado de São Paulo e aqui, olha, em grande parte de Mato Grosso do Sul, também grande parte da região norte até o litoral do Maranhão e no nordeste, entre Rio Grande do Norte e Bahia, na faixa mais ao litoral também. Agora, nessa grande área aqui em amarelo, previsão de tempo firme. Temperaturas, selecionei para você as mais baixas de cada região hoje. Porto Alegre com 20 graus, São Paulo 27, Brasília e Maceió 29 e Boa Vista com 30 graus. Eu me lembro que no começo da semana você disse que iria nevar. Está mantida essa previsão de neve? Mantida a previsão de neve para amanhã. Aliás, pode nevar o dia todo. Antes era só no comecinho da sexta-feira. Recebi a informação agora nos pontos mais altos das serras gaúcha e catarinense amanhã. Agora fica bem frio em toda essa área azul aqui, olha. No litoral gaúcho e catarinense amanhã também pode ventar forte. Também um vento moderado aqui soprando no Espírito Santo e São Paulo e Rio de Janeiro. Também começam a esfriar amanhã durante o dia. Vai gelar, principalmente no fim de semana. Ok. Se alguém mora lá nas Serras Gaúcha ou Catarinense, quiser mandar a imagem da neve pra gente, é só mandar que a gente exibe no jornal hoje. Com certeza. Eu vou ter o maior prazer de mostrar aqui, porque todo mundo fica esperando neve, que não é tão comum aqui no Brasil. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau. A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou o projeto que cria o Estatuto do Pedestre. A intenção é garantir que a parte mais frágil do sistema de mobilidade urbana tenha um pouco mais de acessibilidade e segurança na cidade grande. A reportagem é de Roberto Kovalik. O nome é faixa de pedestres. Alguém precisa explicar isso para o motorista deste carro. E não é a única dificuldade para atravessar a rua. Quando o sinal abre, o pedestre não pode sair imediatamente. Primeiro é preciso verificar se os carros param mesmo. Isso nem sempre acontece, mas não pode demorar muito, porque o sinal, olha só, já está fechando. Aí é preciso dar aquela corridinha final. Num trânsito desses, o pedestre precisa ter estratégia para chegar do outro lado da rua inteiro. É ainda mais difícil e arriscado para quem não pode dar a corridinha final. Isso aqui é um inferno, essas coisas aí, sabe, para atravessar. Hoje eu fui atravessar ali, o sinal dali tinha aquele lado, o cara se enfiou. Demora muito, vamos indo. Vamos indo. Demora muito, porque... Já fechou. Já, você viu? Vamos apressar o passo aqui. E os carros respeitam? Ai, não. Não respeito. Pronto, chegamos. Sãos e salvos. Obrigada. E rua é o lugar onde os pedestres não deveriam andar.
mas... Bem no meio da rua, porque as calçadas são muito estreitas e esburacadas, né? Então, assim, e tá cheio de mato na calçada, nas laterais. Então, a gente anda mais na rua que sabe que tá limpo, entendeu? Silvia é coordenadora de uma organização que mapeou as piores calçadas de São Paulo. A rua onde fica o escritório dela é cheio de armadilhas. Desvia a cabeça. Tomar cuidado. E essa rua não é das piores. Tem calçada estreita, mato alto, desnível por toda a cidade. O Estatuto do Pedestre diz que todo mundo tem direito de ir e vir a pé, em cadeira de rodas, a andar em calçadas livres, com piso antiderrapante, com inclinação e largura adequadas. O pedestre deve ter tempo suficiente para atravessar as ruas, no mínimo 30 segundos. Mas o Estatuto também tem regras para o pedestre. Tem que atravessar na faixa, manter o cachorro na coleira, não pode jogar papel no chão. Se não cumprir, tem várias sanções e, em último caso, até multa de R$50. É uma tentativa de botar um pouco de ordem nessa relação complicada entre quem anda e quem dirige. Criança, idoso, mulher com salto alto, pai e mãe que empurra carrinho de bebê. Uma cidade acessível e caminhável é uma cidade boa para todas as pessoas. E a seguir, a Coreia do Norte faz o 10º teste com mísseis neste ano. Encontradas 29 vítimas do avião que caiu no sudeste da Ásia. E o depoimento do ex-diretor do FBI nos Estados Unidos, James Comey, afirma aos senadores que Donald Trump espalhou mentiras sobre sua demissão. A gente volta já. Atenção, servidor público. Os Estados Unidos acompanharam com grande atenção o depoimento do ex-diretor do FBI, James Comey, no Senado americano sobre se houve pressão do presidente Donald Trump para ele abandonar uma investigação. Na audiência, ele acusou Trump de espalhar mentiras sobre sua demissão. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o Felipe Santana, em Nova York, que acompanhou tudo e traz as informações para a gente. Felipe, tudo bem com você? Muito boa tarde. Oi, Evaristo, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, como você falou, o que o Senado quer saber é: houve obstrução de justiça por parte do presidente Donald Trump? A história é a seguinte, vamos relembrar. O James Comey era diretor do FBI e estava liderando uma investigação sobre a ligação de assessores de Trump com a Rússia durante a campanha presidencial do ano passado. E aí, no meio dessa investigação, ele foi demitido. O motivo oficial teria sido a conduta dele durante a investigação envolvendo Hillary Clinton no ano passado. Mas ninguém acreditou muito nessa história, Evaristo. O Comey ficou quieto desde então. Agora, hoje, no depoimento, ele disse que acredita que Trump o demitiu porque ele estava fazendo essa investigação. Também disse que a Casa Branca mentiu e o difamou quando o demitiu. Isso porque o Donald Trump disse, depois de demiti-lo, que ele não tinha mais apoio político do pessoal do FBI, o que para Comey é simplesmente falso. Aqui nos Estados Unidos, Evaristo, estavam chamando esse depoimento, que acabou agora há pouco, de Super Bowl de Washington, em referência à final do futebol americano, principalmente porque ele pode custar o mandato do presidente. Horas antes do depoimento começar, já tinha fila na porta de um dos prédios do Senado. Todo mundo queria saber o que Comey diria. Ontem, ele adiantou algumas informações ao Comitê de Inteligência do Senado. No documento de 7 páginas, ele disse que teve 9 conversas particulares com Trump, 3 pessoalmente e 6 por telefone. Comey relatou 5 delas. Comey conta que num jantar a sós com o presidente na Casa Branca, em janeiro, Trump disse que precisava de lealdade e que esperava a lealdade dele. A fala causou constrangimento porque o FBI trabalha com independência da Casa Branca. Em fevereiro, num novo encontro particular, Trump pediu para falar sobre Michael Flynn, o conselheiro de segurança nacional que foi obrigado a pedir demissão um dia antes. O general Flynn caiu do governo depois que foi revelado que ele não falou a verdade para o vice-presidente Mike Pence sobre as conversas que teve com o embaixador russo Sergei Kislyak. Trump começou dizendo que Flynn não tinha feito nada errado ao falar com os russos. E completou: espero que você possa deixar isso para lá, deixar o Flynn para lá. Ele é um cara bom. Espero que você possa deixar isso para lá. Comey diz que um mês depois, o presidente ligou para falar sobre a investigação que o FBI estava fazendo sobre as relações da Rússia com a campanha presidencial de Trump no ano passado.
Trump descreveu a investigação sobre a Rússia como uma nuvem que estava prejudicando a habilidade dele de agir em nome do país. O presidente então perguntou o que ele poderia fazer para tirar essa nuvem. Comey contou que a última vez que falou com Trump foi em abril. De novo, o presidente falou sobre a nuvem que estava atrapalhando o governo dele. Menos de um mês depois, Trump demitiu Comey. Na época, a decisão foi uma surpresa para todo mundo. O James Comey disse agora há pouco que entendeu essas sugestões que a gente mostrou agora nessa reportagem de Trump como ordens e que ele estava estupefato com esses pedidos. Uma pergunta que os senadores repetiram muito hoje de manhã foi, Evaristo, por que o Comey não disse para o Trump parar de fazer aquilo, que era inapropriado? O Comey disse que não foi forte o suficiente. E aí, agora há pouco, no evento, o Donald Trump disse que estamos sendo atacados, mas vamos sair dessa maiores, melhores e mais fortes do que nunca. Evaristo. Ok. Muito obrigado pelas suas informações, Felipe. Uma boa tarde. A Coreia do Norte lançou mísseis hoje em direção ao Mar do Japão. Eles foram disparados da costa leste da Coreia do Norte e percorreram 200 quilômetros antes de cair no mar. A informação é dos serviços de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Desde o início do ano, a Coreia do Norte já fez 10 testes como este. O de hoje foi o quarto desde que o novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, foi eleito. Militares e pescadores encontraram 29 corpos e destroços do avião que sumiu em Myanmar, no Sudeste Asiático. O resgate foi no Mar de Andamão, no Oceano Índico. Os corpos encontrados são de 21 adultos e 8 crianças. O avião desapareceu meia hora depois da decolagem na cidade de Miek, na costa de Myanmar. 122 pessoas estavam a bordo. Todos eram militares com as famílias. Navios da Marinha, aviões, helicópteros e barcos civis vão continuar as buscas por sobreviventes. Ainda não se sabe o que provocou a queda do avião. E a seguir, novas informações sobre o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE e as eleições gerais no Reino Unido. A gente volta logo depois do intervalo. Os britânicos estão indo às urnas hoje para as eleições gerais no Reino Unido. O resultado pode dar maioria para conservadores ou trabalhistas e será decisivo para a escolha do primeiro-ministro que vai negociar a saída do Reino Unido da União Europeia. Por isso, nós vamos até Londres conversar com a nossa correspondente, a Cecília Malan, que vai trazer as informações para a gente ao vivo. Oi, Cecília, tudo bem? Boa tarde, Evaristo. Boa tarde a todos. Olha, mais de 30 milhões de britânicos devem votar até o fim do dia. As urnas fecham em menos de 4 horas. Lembrando que aqui o voto é na tradicional cédula de papel, mas a apuração é rápida. Por volta das 3 da manhã, 11 da noite dessa quinta-feira aí no Brasil, o resultado já deve ser conhecido e já vai ser possível saber quem é o novo primeiro-ministro britânico. Para muitos analistas, o voto dos jovens pode decidir essa eleição, que acontece muito antes da hora. Foram só 8 semanas de campanha. Ao antecipar as eleições gerais de 2020, a primeira-ministra estava confiante da vitória. Theresa May queria garantir o controle do parlamento para fortalecer sua mão nas negociações com os europeus. E no início da campanha, algumas pesquisas indicavam 20 pontos percentuais de vantagem para o partido conservador dela. Mas o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, disparou na reta final, embaralhando as cartas. Se nenhum partido conseguir maioria absoluta, a saída vai ser formar um governo de coalizão, como aconteceu em 2010. A Europa acompanha atenta para saber quem vai conduzir a complicada saída do Reino Unido do bloco europeu. Os principais candidatos votaram pela manhã. Theresa May, acompanhada do marido, Jeremy Corbyn, no norte de Londres. Agora é um jogo de espera. E essa eleição no Reino Unido acontece sob um forte esquema de segurança por causa do atentado que matou 8 pessoas no dia 3 de junho. Hoje, as agências internacionais divulgaram um vídeo que mostra parte da ação da polícia contra os terroristas. Primeiro, a imagem da câmera de segurança registrou um homem sendo atacado. Não se sabe a identidade da vítima nem se ela sobreviveu. Depois, em outro momento, os policiais chegaram em viaturas e atiraram contra os terroristas. Durante a ação, segundo a polícia, 8 policiais atiraram 50 vezes e mataram 3 criminosos.
De volta ao Brasil, nós vamos voltar a Brasília com a repórter Flávia Varenga, que está acompanhando as discussões dos ministros no Tribunal Superior Eleitoral e vai trazer as últimas informações para a gente. Flávia? Oi, Evaristo. E antes dessa sessão da manhã ser suspensa, o ministro Herman Benjamin mostrou também o depoimento de outro ex-diretor da Petrobras, agora Pedro Barusco, como prova de que a Odebrecht estava no processo desde o início. Foi uma forma de demonstrar que, para ele, para o relator, os fatos relacionados à empreiteira não podem ser ignorados nesse julgamento. Vamos ver. Diz o senhor Barusco que estaleiros ficaram responsáveis pela área política. E aqui nós não estamos falando de milhões. Nós estamos falando de bilhões. E de dólares, não de reais. Senhor Pedro Barusco, não estou trazendo da delação premiada dele, nem de notícia de jornal. Poderia fazê-lo, com base naquele artigo 23. Não fiz. Vou falar o contrário. Da minha parte ficou o estaleiro Jurong, integralmente, e uma parte do Keppel. Na área política ficaram todos os outros, mais outra parte do Keppel. O Keppel foi usado para ajustar a divisão, uma parte para cá e uma parte para lá. Foi o único estaleiro que ficou com cotas para as duas áreas, vamos dizer. E aí o ponto principal. O Jurong ficou totalmente para a casa. A casa era a Petrobras. Entenda-se, não a Petrobras empresa, infelizmente, mas para os funcionários, para as casas, entre aspas. E os outros estaleiros, que eram o Atlântico Sul, Engevix, o consórcio Odebrecht, OAS, UTC, ficaram para os políticos. Portanto, não vamos falar em fase Odebrecht. Não existe fase Odebrecht. A Odebrecht já deveria ter sido arrancada a fórceps desde o início. Segundo a delação de Pedro Barusco, o estaleiro Atlântico Sul foi contratado pela Sete Brasil para construir sondas de perfuração para a Petrobras. E o dinheiro desviado desse contrato foi usado para pagar propina para o Partido dos Trabalhadores, funcionários da Petrobras e também da Sete Brasil. Portanto, o resumo da sessão de hoje pela manhã é o seguinte: os ministros passaram a manhã discutindo se pode ou não incluir esses depoimentos dos delatores da Odebrecht e também dos marqueteiros Mônica Moura e João Santana nessas 3 ações que estão em julgamento e que podem levar à cassação da chapa Dilma Temer. 3 ministros se posicionaram a favor da inclusão. O ministro relator Herman Benjamin, ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux. Outros 3 ministros se posicionaram contrários, que esses depoimentos não devem ser incluídos. Napoleão Nunes Maia, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, ainda não votou. O próximo passo agora é terminar essa fase das preliminares e aí sim ir para o mérito da ação, se vai ter ou não a cassação. Antes tem que ser lido o voto do ministro relator. A sessão vai ser retomada daqui às 2h30 da tarde, Evaristo. Muito obrigado, Flávia, pelas suas informações. Uma boa tarde e bom trabalho para você aí em Brasília. O Jornal Hoje está terminando aqui. Você acompanha outras notícias à noite no Jornal Nacional. E se desejar rever algumas das reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma boa tarde. Ministros do TSE divergem sobre o uso dos depoimentos da Odebrecht no processo. Michel Temer passa amanhã no Palácio do Planalto sem agenda pública. E a oposição questiona as diferentes versões do presidente para o uso de um avião do empresário Joesley Batista. A Petrobras acusa a JF de violar uma cláusula anticorrupção e cancela o contrato de fornecimento de gás para uma termoelétrica do grupo. Suspeita em Furnas, a Polícia do Rio faz buscas na sede da empresa para investigar corrupção na compra de uma hidrelétrica. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, é um dos envolvidos. Em São Paulo, a venda de videogames com notas fiscais frias entra na mira da Receita.
Ventos de até 100 km por hora provocam destruição no sul do Brasil. Tensão política nos Estados Unidos. O ex-diretor do FBI presta depoimento para dizer se Donald Trump o pressionou a abandonar uma investigação. Os britânicos vão às urnas em eleições que vão decidir quem vai comandar o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. O Jornal Hoje está começando agora. O Tribunal Superior Eleitoral entra no terceiro dia do julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer na campanha de 2014. Durante toda a manhã, os ministros discutiram se os depoimentos dos delatores da Odebrecht podem ou não fazer parte, serem usados nesse processo. A repórter Flávia Alvarenga está no TSE em Brasília e vai trazer as informações para a gente. Ela está acompanhando tudo. Flávia, tudo bem com você? Muito boa tarde. Oi, Evaristo, boa tarde a todos, tudo bem? O julgamento hoje recomeçou às 9h20 da manhã e a expectativa era que os ministros já entrassem e apreciassem o mérito da ação. Primeiro teria a leitura do voto do ministro Herman Benjamin, que é o relator. Mas os ministros começaram esse julgamento hoje com a apreciação de uma última preliminar, que é um questionamento feito pela defesa. Preliminar essa que seria apreciada já junto com o mérito dessa ação. Ou seja, o julgamento foi retomado, portanto, com a discussão sobre o que pode ou não, quais depoimentos ou provas podem ou não estar incluídas nessa ação. As defesas das partes, tanto os advogados da ex-presidente Dilma Rousseff como os advogados do presidente Michel Temer, questionam a inclusão de depoimentos dos marqueteiros Mônica Moura e João Santana e também dos delatores da Odebrecht. O ministro relator, Herman Benjamin, ele rejeitou todas essas preliminares. Mas no voto hoje dessa última preliminar, alguns ministros tiveram divergências, foram divergentes a essa posição do ministro relator. E, portanto, o debate ficou sobre até onde vai o poder do juiz de decidir o que entra ou não numa ação, quem deve ser ouvido por ele como testemunha e se fatos novos que aconteceram depois da ação podem ou não estar incluídos no processo, ou seja, se pode ou não ter uma limitação. Os advogados, eles querem tirar do processo, tirar dessa ação, esses depoimentos que foram prestados ao ministro relator Herman Benjamin. Eles alegam que isso não estava na petição inicial. Mas o ministro relator, ele disse que pode sim, porque já existe uma decisão do próprio tribunal que diz que o uso desses fatos é legal. Até agora o julgamento está nessa fase das preliminares e hoje houve intervenções dos advogados do presidente Michel Temer, que pediram a palavra por 4 vezes. Vamos ver como foi amanhã do julgamento de Gioconda Brasil. A polêmica era esperada e veio já na abertura do terceiro dia de julgamento. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral se concentraram na discussão de um ponto central para o resultado da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Quais provas deveriam ser consideradas no processo? O depoimento de delatores da Odebrecht. O ministro Luiz Fux foi direto ao defender que a Odebrecht deveria ser considerada como parte do processo. Segundo o ministro, o juiz